A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 na emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube, o canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre sentir um grande temor. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento de oração. A paciência reflete o equilíbrio daquele que mantém a sua confiança em Deus e nas leis que regem a vida. Revela as conquistas morais que foram logradas, ensejando a ampliação de recursos para o incessante progresso do ser. Pode e deve ser cultivada mediante a reflexão e a prece, que são admiráveis instrumentos para a harmonia íntima, propiciadora da arte e da ciência de esperar. Muita paz a todos. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite e sentir um grande temor. Não obstante, até aqueles que conviviam mais perto com Jesus se mostraram assombrados em face do acontecido e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. Nós estamos falando de Jesus no barco, né? Em grandes tormentas e os discípulos todos amedrontados. Jesus repreende então o vento. Ainda hoje grande parcela da humanidade ignora e não compreende Jesus, o alcance e a razão de sua vinda ao mundo e principalmente o sentido da mensagem que nos legou. Em face dessa postura de autêntica indigência espiritual, apela para a sua divinização a fim de tentar explicar a existência dos dons sobrenaturais que lhe confere e aos quais atribui a causa determinante dos extraordinários efeitos que era capaz de produzir em virtude do pleno e absoluto domínio que possuía e possui até hoje, né? Sobre todos os elementos que se compõem o planeta que ele planejou, construiu e governa. Eles atribuem até hoje, muitos religiosos dentro do cristianismo, que Jesus é Deus. Nada a ver uma coisa com outra. Jesus foi o construtor do planeta. Ele, junto com os seus prepostos, os construtores siderais, e numa segunda oportunidade ele vem como homem encarnado na terra, mas filho amado de Deus, o espírito mais puro que esteve entre nós. Portanto, ele é o governador espiritual do nosso globo, o intermediário junto ao Pai, aquele que afirma que só chegaremos a Deus através dele, mas não é Deus.
também não diminui nada o seu valor moral. O Livro dos Espíritos esclarece na questão 624 que Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Essa informação, aliada àquelas outras que falam da hierarquia dos espíritos, principalmente que se encontram nas anotações que seguem à questão 113, também do Livro dos Espíritos, permitem a formulação da explicação lógica para fenômeno naturalmente em face da reconhecida atuação dos espíritos sobre a natureza, consoante lição da espiritualidade superior, nos termos das perguntas de 536 a 540 da mesma obra. Então são perguntas formuladas inteligentemente e respostas também muito inteligentes e inquestionáveis, inclusive. Todos os habitantes da Terra fazem periodicamente travessias semelhantes àquela que um dia os discípulos fizeram em companhia de Jesus. Contudo, a maioria não consegue ver nela senão o seu lado material e aparente, um barco indo ao mar. Poucos já perceberam que essa travessia significa a própria existência terrena do ser humano. Então agora nós estamos pegando aquela parábola, trazendo para uma interpretação psicológica, muito racional, porque tem significados completamente diferentes daquelas interpretações literais que eu sempre falo aqui no programa. As pessoas interpretam o que está escrito da maneira que está escrito, mas não se atentam para outro foco. Poucos já perceberam tudo isso. O ser humano com suas dificuldades, lutas, percalços naturais, verdadeiras tempestades que muitas vezes desabam sobre os incautos e desprotegidos viajores. Os discípulos, em que pese a presença física do Mestre, também não assimilaram e nem entenderam o verdadeiro sentido daquela passagem para outro lado do mar da Galileia e diante da tormenta se mostraram impotentes e temerosos, embora fenômenos daquela natureza fossem comuns no lugar e eles estivessem habituados com os mesmos. E voltando agora para a situação real de tormentas, existem até hoje embarcações menores que sofrem ainda muito mais, quando o mar revolto, ondas gigantescas, passando muitas vezes por cima da embarcação, às vezes caindo uma quantidade considerável de água dentro, tem que tirar com rapidez. Então sempre existiu, do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, existe um roteiro sistemático e imutável. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. São travessias que ninguém escapa, como consequência natural da lei de causa e efeito e da justiça divina, nos termos da advertência de Jesus contida no Evangelho de Mateus. Então, está escrito inclusive no túmulo de Kardec. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Então nós passamos por muitas e muitas tormentas, nas idas e vindas, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo suas obras. Milagres não caem do céu como imagino. Nós só vamos receber aquilo que também doamos, de acordo com as nossas obras. As obras não são coisas materiais, são trabalhos dignos, honestos e honrosos em favor de Deus, dos semelhantes. A maior parte do ministério de Jesus foi exercida nas circunvizinhanças do lago de Genezaré ou no mar da Galileia, em cuja proximidade se localiza, entre outras, as cidades de Cafarnaum, Magadã ou Magdala, Betsaida, Corazim e Gadara. São cidades todas da Galileia. Tomando-se como referência suas próprias palavras, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Pode deduzir que os habitantes daquela região eram os mais carentes de auxílio, não obstante as dificuldades naturais em assimilar as suas lições e exemplos. Era um povo sofrido, humilde, pobre, financeiramente falando. E Jesus escolhe exatamente a Galileia, não a Judéia. Desde que ele saiu do Egito, depois da perseguição de Herodes o Grande, ele vai para a Galileia. Viver junto com os galileus. Por isso ele é chamado também o bom Galileu. Jesus de Nazaré, associando a vila que sua mãe nascera, tudo na Galileia. O único que destoava disso era Judas
da cidade de Cariotes, que essa cidade pertencia à Judéia. Todos os demais eram galileus. A escolha da travessia marítima, aparentemente desnecessária ou consequência de um mero capricho seu, e a tempestade que logo a seguir levantou-se diante da barca, provavelmente provocada por ele em virtude de sua ascendência e superioridade sobre os elementos da natureza, foram episódios usados para testar a fé dos discípulos em face do espetáculo apavorante que um fenômeno de tal ordem normalmente acarreta. O resultado, conforme se vê, das narrativas evangélicas não foi dos mais animadores. Os seus mais assíduos e próximos companheiros deram um eloquente testemunho de que ainda não haviam aprendido, tanto quanto nós também ainda não aprendemos a enfrentar as tempestades da vida, e se revelaram despreparados e desesperados diante dos obstáculos e dificuldades característicos da existência terrena, exclamando: Mestre, não se te dá que pereçamos? Marcos capítulo 4, versículo 38. Portanto, eles estavam amedrontados, faltou fé certamente, como nós em muitas travessias na vida nos sentimos desamparados, amedrontados por falta de fé. A sua resposta, antes de repreender os ventos e o mar, foi no sentido de questioná-los a respeito de sua fé. Por que temeis, homens de pouca fé? Mateus capítulo 8, versículo 26. Isso, em verdade, significa que ele jamais os deixou entregues à sua própria sorte, pois até naquela hora em que a fúria das águas e dos ventos se abatia sobre a barca, achava-se presente no meio deles. O mesmo acontece conosco. Em época alguma de nossas tumultuadas e deliciosas existências, o Messias nos relegou ao nosso próprio destino. Prometeu estar sempre junto de nós, traçou-nos um caminho e um roteiro, dos quais, infelizmente, nós afastamos e criamos as tempestades que não sabemos enfrentar e vencer. Essa presença, sempre constante na mensagem evangélica, que os homens insistiram em não conhecer ou desvirtuar, se fez mais efetivos a contar de meados do século passado, quando se cumpriu, graças ao trabalho hercúleo de Kardec, a promessa contida no Evangelho de João: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. O Espírito de verdade, que no mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Só uma condição foi imposta para que o Consolador habite em nós e esteja conosco: a fidelidade aos ensinamentos que Jesus nos legou, o que implica fatalmente o aumento de nossa confiança e a aquisição de uma fé inabalável, porquanto calcada na razão e na lógica, fatores indispensáveis à nossa evolução ético-espiritual. Foi por isso que, após dialogar com Tomé e Filipe, que se revelavam frágeis, inconstantes e ignorantes, tanto quanto quase toda a humanidade, ele lhes respondeu e respondeu a todos os que ainda se colocam no grupo dos homens de pouca fé, que, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Tempestades, trovoadas, ventanias e furacões, tormentas e borrascas de todas sortes integram o cotidiano do habitante do planeta. Quase sempre são o resultado de sua ação no passado, próximo ou remoto, em razão da inevitabilidade da lei de causa e efeito. Em Céu e Inferno, Allan Kardec enfrenta a questão no Código Penal da vida futura, cujas normas são sintetizadas em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda a falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim,
A moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Daí se infere, pois, que na medida em que o homem evoluir, transformará a sua travessia numa tarefa mais suave e o perigo de ser tragado pelas ondas que se levantam diante dele diminuirá progressivamente. Essa tarefa somente poderá ser realizada e sua finalidade somente será alcançada quando o Evangelho se transformar em seu principal código, cuja regra áurea, básica, indispensável e absoluta será o amor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas dão conta de que Jesus, após o batismo, nas águas do Rio Jordão, conduzido, arrebatado, impelido pelo Espírito ao deserto e aí tentado pelo demônio. O fato interpretado ao pé da letra constitui um autêntico e incontestável absurdo. Antônio Lima, Vida de Jesus. Classifica-o entre as inúmeras incoerências de minúcias contidas nos evangelhos. Imputa-o à conta da humana imprecisão expositiva e o define como inquestionável heresia. Ivone Amaral Pereira, Devação do Invisível, refere-se a ele como uma poética alegoria evangélica, tão ao gosto da literatura oriental, noticiando as prováveis insistências dos admiradores do Nazareno para que aceitasse o trono de Israel e se tornasse rei. Indico ainda as tentações com que o mundo rodeia todos aqueles que se derem aos labores dos ideais divinos. Em A Gênesis, capítulo 15, números 52 e 53, Allan Kardec se manifesta sobre o tema, dizendo que o transporte de Jesus ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Esta opinião resultou, segundo ele mesmo explica, de ensinamento que João Evangelista emitiu sobre o assunto e que se acha transcrito na íntegra da aludida obra. Nos termos dos ensinamentos dos Espíritos, a tentação é típica do nosso atraso moral e da nossa imperfeição. O instrutor Druso, em esclarecimentos prestados a André Luiz e Hilário, refere-se a ela como uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, afirma que ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Por sua vez, o espírito Lourenço Prado é incisivo ao dizer que a tentação é força que exteriorizamos atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal, porque toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Tiago, em sua Epístola Universal, trata da tentação, dando-lhe, inclusive, um enfoque altamente pedagógico, uma vez que a entende como meio ou instrumento indispensável para nosso crescimento espiritual, embora não lhe retire a natureza de um fato intimamente ligado à imperfeição humana. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Salienta a importância da vitória sobre ela, quando afirma que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esta é, indiscutivelmente, a posição mais consentânea com a moral evangélica. No Sermão da Montanha, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, não nos mandou pedir a Deus o afastamento ou supressão de nossas provas, tentações, mas a força suficiente para conseguirmos vencê-la. Elas em si não são danosas para o homem, mas se revelam como um remédio amargo ou tratamento doloroso a que temos de nos submeter.
a fim de lograrmos subir um degrau que seja, na escala de nossa evolução, rumo à perfeição final. Ademais, em face disso, não se justificam como fraquezas da carne ou obras do demônio que anda pelo mundo, juntamente com outros espíritos malignos, para perder as almas. São apenas e tão somente a inevitável resultante de nossas más tendências, que, segundo Kardec, devem ser domadas pelo verdadeiro espírita. Em face disso, Jesus seria passível de tentação? O arquiteto e construtor da terra, responsável por tudo que nela existe, o seu governador e cujos destinos preside desde a sua formação. Tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Poderia ser tentado com a risível promessa de ser o Senhor de todos os reinos do mundo? Ele que tantas vezes repetiu, ensinou e exemplificou que o seu irmão não era deste mundo? Se ao menos Satanás desconhecesse com quem estava falando, mas ele, segundo os seus defensores, é dotado de imenso poder e inteligência para o mal, e por isso tinha a plena consciência do que fazia e com quem fazia. Esse poder, essa capacidade, essa inteligência sempre foram enfaticamente defendidos pelas teologias tradicionais. O padre Janvier, citado por Leon Denis, no Sermão da Quaresma de 1907, na Catedral de Paris, afirmou: o que, porém, é infinitamente mais temível é a ação ordinária, contínua, exercida por Satanás na criação, a intervenção real e oculta que tem no curso do sucesso e das estações, na germinação das plantas, no desencadear dos ventos e das tempestades. Esse arquipoderoso Satanás, cultuado e temido pelas religiões mais radicais, capaz de tantas artes e artimanhas, até que poderia tentar Jesus, não obstante a condição de Deus lhe atribui, todavia, à luz da razão e da lógica, e sob o enfoque da doutrina dos Espíritos, torna-se inadmissível a sua ocorrência. É que pese as 3 narrativas evangélicas. A tentação do Mestre, segundo os evangelistas, foi precedida de 40 dias de jejum. Vê-se aí a nítida influência dos hábitos e dos costumes religiosos dos judeus, que, a exemplo de outros povos, tinha no jejum uma de suas formas de penitência. Tratava-se, inclusive, de uma manifestação de caráter marcantemente exterior, pois quando jejuavam, eles se vestiam como um saco, lançavam cinza sobre a cabeça, assumiam um ar de profunda tristeza e faziam questão de se exibir em público. Foi por isso que Jesus os advertiu expressamente no Sermão da Montanha: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Era e ainda é praxe, entre quase todas as religiões, principalmente as orientais, a iniciação religiosa composta de práticas penitenciais e sacrificiais para os seus profetas, oráculos, sacerdotes, sacerdotisa, etc. Como grande profeta, Jesus não poderia, no entendimento daqueles que escreveram a sua história, ter-se furtado a essa exigência, nem ser dispensado do teste final de sua iniciação, submetendo-se, como todos os outros, a uma verificação de sua capacidade de resistir aos apelos do mal. De outro lado, deve ser lembrado que as versões dos 4 evangelhos chegaram até nós bastante mutiladas, alteradas ou acrescidas ao sabor dos interesses da igreja. A respeito, vide os capítulos 1, 2 e 3 da obra de Leon Denis, retrocitada. Por isso mesmo, é lícito até duvidar-se da legitimidade das referidas narrativas, e ninguém, em sã consciência, pode afirmar que elas se achavam nos originais de Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos, bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um homem também chora. Quando o pai voltava do trabalho, o garotinho corria com os braços abertos em busca de um abraço. O pai, acostumado à educação rígida que ele próprio recebera, afastava o filho e dizia: "Homem não abraça homem." O menino ficava sem saber o que fazer, com a vontade de demonstrar seu afeto àquele a quem amava. Seu pai era seu ídolo, mas foi se acostumando a não abraçar o pai. Também não podia chorar, porque ele era homem, e homem não chora, segundo o ensinamento que recebera do pai.
Quando a tristeza o dominava, prendia o choro na garganta e corria para os braços da mãe, a quem podia abraçar sem medo de ser menos homem. Os anos rolaram. O menino cresceu e cresceu também a dificuldade de extravasar seus sentimentos. Não conseguia abraçar os amigos, os colegas da escola, os familiares. Não conseguia chorar por causa das orientações que recebera na infância. Tudo ficava dentro dele represado. Entretanto, a convivência generosa de pessoas em seu entorno, abraçando-o muitas e muitas vezes, permitiu que ele, ao longo dos anos, vencesse essa barreira. Décadas e décadas passadas, em torno dos 80 anos, ele confessa que consegue se entregar num abraço sem medo de ser feliz. Chorar em público, no entanto, é algo que procura evitar, pois a frase ouvida muitas vezes na infância ainda o persegue: homem não chora. Entretanto, sabemos que homens podem e devem chorar. O que faz um ser humano ser digno não é o fato de deixar de chorar ou de evitar se envolver num abraço. O que dá dignidade a um homem é a sua capacidade de amar, de se entregar, de se deixar levar pela emoção sadia. O cancioneiro popular retratou essa realidade em versos musicais. Um homem também chora, também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne refeitos. Hombridade não é sinônimo de dureza. O homem é um espírito temporariamente mergulhado num corpo masculino, um filho de Deus. Um homem também chora. Um homem também sente saudade. Um homem também se entristece quando parte um ser querido, quando a desilusão o maltrata, quando uma traição o fere. O homem também se equivoca, também se arrepende, também se sente só. E às vezes, a única maneira de aliviar um pouco o peito oprimido é deixar que as lágrimas jorrem com vontade. Paulo de Tarso, o incomparável apóstolo, na luta para vencer a si mesmo, encontrava nas lágrimas uma forma de desabafo. Aquele gigante do cristianismo deixava nas horas difíceis as lágrimas aliviarem seu coração oprimido. A cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Jesus, o maior homem de que se tem notícia, também chorou. Pense nisso. E se sentir vontade ou necessidade, abra as comportas do peito e deixe que as lágrimas lavem e aliviem seu coração, sem medo de ser feliz. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, ao encerrar mais um programa, graças te damos, Senhor, por sempre nos dar a oportunidade de trabalho no bem, que é a propagação e divulgação de sua doutrina. Tanto bem também nos faz falar do seu amor incondicional por todos nós, irmãos mais jovens, que estamos sob a sua tutela. Possa, Senhor, nos orientar a cada dia para buscarmos, através de Ti, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Em nome, Senhor, de Maria Santíssima e de nossos protetores espirituais, pedimos as bênçãos do céu em forma de luz para todos os nossos irmãos conectados conosco. Muita paz. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade. Possamos, meus amigos, viver esses ensinamentos em qualquer lugar que transitamos e que estivermos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local.
87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.